Já começa. Olá, pessoal. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês um artigo que eu publiquei recentemente, que é um artigo mais pedagógico na área de topologia, mais especificamente envolvendo espaços métricos, na verdade, só a métrica, né? Aí eu estava dizendo que eu faço pesquisa em gravitação, né? E um dos problemas de pesquisa são os buracos negros, que são objetos extremos, porque o que eu quero dizer com extremos? Porque eles vão ao extremo da teoria, porque tem muita massa e ele pega o extremo, né? O caso extremo da física e da gravidade. Então, os físicos tentam entender o que acontece próximo ou na superfície do buraco negro, ou até mesmo no interior dele, caso esse interior exista, no sentido de espaço e de tempo. Porque eu tenho uma conjectura que eu publiquei há um tempo, que é muito, para mim faz muito sentido, né, porque segue vários argumentos lógicos, de que o interior do buraco negro, o espaço e o tempo são rasgados, ou seja, tem um furo, tem um buraco, literalmente falando, e não teria nem tempo nem espaço dentro dele, o que significa que toda a matéria e energia, ao contrário do que as pessoas acreditam que estaria dentro do buraco negro, na verdade estaria só na superfície, né? Essa é uma teoria que eu lancei e está aí no mercado da comunidade científica para ser provada ou desprovada, né? Mas isso leva anos ou décadas, enfim, pode levar, né? Anos ou décadas. Seria como se fosse pingar uma gota de água na boca do fogão que acabou de desligar, quente. Tipo, a água não evapora e fica lá borbulhando em cima da boca do fogão. É muito interessante a analogia. Exato, se essa bolha tiver isso, é como se tivesse assim, vamos supor, nessa analogia da bolha, que dentro fosse oco, tivesse ar, né? Não tivesse a água, nem o vapor, e o vapor ficasse na superfície. É uma excelente analogia essa. Na verdade... É tipo como se estivesse então, tão quente que não consegue evaporar mais. Não consegue, só repele. Assim, entre aspas, né? entendi. Entre muitas aspas. Na verdade... Na verdade, gostei das muitas aspas. Na verdade, evapora, né? Evapora, mas assim, meio que quase que instantaneamente, né? Porque está tão quente que já evapora direto, né? Mas, pois a física, ela necessita de analogias com coisas conhecidas, porque aí você tem ideias novas a partir de coisas que você conhece, para depois ver se elas são aplicáveis numa escala maior, num sistema mais complicado, né? Isso é muito comum. Por exemplo, o horizonte de Evers buraco negro, que nada consegue escapar dele, de um buraco negro, o pessoal começou a simular isso com água, com fluido, né? Eles fazem uns redemoinhos, assim, com uma certa velocidade, isso experimentalmente falando, tal que você... assim que uma partícula entra lá, ela não consegue sair. Então, é bem interessante essa analogia que você falou. E esse trabalho que eu estou dizendo, não é esse que eu estou mostrando, eu só estou do buraco negro. Depois, numa outra oportunidade, eu posso abrir, eu coloco o link lá também no WhatsApp, para vocês conhecerem o trabalho. Mas isso aqui eu estou só dando a motivação, né, do trabalho. E o espaço-tempo, ele é muito... ele é completamente descrito pela geometria riemanniana. O que eu quero dizer com isso é que você muda a forma como você calcula a distância, porque o espaço e o tempo se curvam com a presença de matéria e energia. Então, e para calcular a distância, você precisa de um objeto matemático chamado métrica, tá? É mais ou menos, olha só que interessante, a gente viu o módulo há pouco, né? Aqui na disciplina, e como uma forma de calcular a distância. É exatamente essa ideia da métrica, só que aí ela extrapola para objetos, situações mais complexas, né? Uma geometria não euclidiana, digamos assim. Bom, aí só para mostrar para vocês, então eu mostrei, tem uma métrica que você define,
que a métrica ela tem que ter, aqui tá todo mundo, vocês ainda não, provavelmente não conheçam essas simbologias aqui, todas, né, às vezes algumas delas vocês conhecem, mas essa é uma forma de caracterizar uma função que vai desse produto cartesiano para os reais, então do S2 para o R. Aqui é o domínio e aqui é a imagem dessa função. E aí tem o teorema, e esse resultado é muito interessante, porque ele mostra que qualquer número, para essa métrica especificamente, qualquer número real, né, para qualquer número real A, existe uma métrica nos reais, tal que esse número real A está mais próximo do zero do que de qualquer outro real. Então, é uma forma de calcular a distância que você consegue fazer com que cada número real esteja mais próximo do zero do que dos seus vizinhos, né? Que é bem diferente do que a gente faz na reta real, tá bom? Mas isso é muito paradoxal, você pensar que exista uma métrica que possa calcular a distância nesse sentido. E, na verdade, aí aqui nesse artigo eu mostro, a partir de um livro, né, dessa referência, essa referência ele apresentou a métrica, a demonstração fui eu que fiz, não está no livro, né? Então, aqui, enfim, ele dá essa métrica aqui, essa função que tem essa característica doida aqui, mas que satisfaz a proposição do teorema, né? E aí tem só os cálculos para mostrar que essa métrica tem as propriedades de métrica, que são essas três aqui, ó, ABC, esses 6 ABC, são as propriedades que uma métrica tem que ter, porque se não satisfizer essas condições, não vai ser uma métrica. E considerações finais. Só o pessoal que entrou agora, pode falar, será que eu entrei na sala certa? Eu só estou dando uma motivação de um artigo aqui que eu publiquei, só para mostrar para vocês o que é a pesquisa. Quem quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Como é que a gente faz para encontrar esse artigo? Eu vou colocar no grupo. Deixa eu colocar já, que eu acho que está facinho aqui. Eu vou encaminhar essa mensagem. Esse artigo aqui que eu acabei de abrir, né, que está aberto, encaminhei agora no grupo. Agora eu vou encaminhar o outro artigo sobre o buraco negro oco, que eu mencionei, né, que também está fácil aqui. Aí são esses dois artigos que fica como curiosidade de pesquisa, né? Aliás, esse segundo que eu acabei de enviar aqui. Então, o primeiro que eu abri é uma métrica que aproxima os reais ao zero. O segundo artigo é A Hole in the Black Hole, que, se eu não me engano, ele está citado. Esse segundo artigo, ó, eu citei aqui, ó, é a referência 3, que eu acabei de enviar lá no grupo, A Hole in the Black Hole, tá? É essa teoria que eu comentei para vocês. Mas, então, por que eu associei essas duas coisas? Porque, veja, o teorema apresentado parece paradoxal, né? Já que na métrica em questão aqui, cada número real está mais próximo do zero do que de qualquer outro real. Isso não é... Por que isso é paradoxal? Porque se a gente faz a reta real, isso não acontece na reta real. Mas aqui, nesse sistema, é um sistema de distância diferente que isso é possível, né? Então, como que isso é possível? Daí a resposta é que tem uma diferença entre geometria e topologia. Quando a gente faz a reta real, a gente faz a geometria euclidiana e numa certa topologia também. Mas a nossa intuição está mais voltada para a geometria euclidiana, que é essa geometria do nosso dia a dia, né? Então, aqui eu falo do alcance da topologia e como a criatividade matemática pode ser utilizada para descrever supostos fenômenos físicos em aberto. Como, por exemplo, o que ocorre no interior de um buraco negro, caso esse interior exista, né? Posso dar uma complementada, não é o buraco negro exista, né? Caso exista interior, alguma coisa assim. E bem como na sua superfície, daí aqui, ó, entram 3 aspectos chaves, para quem tem interesse fazer pesquisa em física e relatividade,
é possível que a relatividade geral não descreva objetos extremos, como, por exemplo, a relatividade descreve o buraco negro, mas ela pode não ser capaz de descrever exatamente o que ocorre no horizonte de eventos, ou até mesmo no interior do buraco negro. Pode ser que a teoria seja falha nessas situações extremas. Pode ser não, eu estou colocando é possível, mas para mim eu tenho convicção de que isso sim ocorre. Eu só não quis enfatizar, mas, enfim, porque é algo que ainda requer avaliação, né? Ser provado definitivamente. Embora na singularidade isso é provado, porque dá infinito, e infinito significa que a teoria é inadequada. Bom, aí, aqui eu estou finalizando dizendo que a gente precisa construir uma teoria mais geral para tentar inferir a métrica do espaço topológico que está dentro do buraco negro, caso exista o interior, que para mim não existe, mas enfim, eu estou mais interessado na superfície, sem o vínculo de ser solução das equações da relatividade geral. Então, você pode... O que eu estou querendo dizer, com isso, eu quero dizer que a métrica que descreve o horizonte de eventos do buraco negro pode não necessariamente ser solução da equação da relatividade geral, em sua forma original. Isso, porque quando você pega uma métrica que é solução da equação, você limita o espaço de todas as métricas que você poderia criar, inventar, né? E vai que uma delas descreve o que está acontecendo lá na superfície do buraco negro. Mas se você limita isso a ser solução, então você estaria jogando fora um monte de outras métricas e ficaria com uma coisa limitada. Ao passo que se você não jogar fora as outras, você pode conseguir descobrir uma teoria nova, tá? Então, basicamente é isso. E depois que eu queria falar, deixa eu parar o vídeo.